Você tem graça para ir além. Você tem graça para ser melhor. Você tem graça para crescer. Você tem graça para vencer suas emoções. Você tem graça para vencer a tua natureza. Você tem graça para vencer o vício. Você tem graça para vencer o pecado. Você tem graça para vencer a você mesmo. Você tem graça para vencer o diabo. Você tem graça para vencer a miséria. Você tem graça para vencer a escassez. Você tem graça para vencer o passado. Você tem graça para vencer o que você quiser. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 2. Nós vamos falar do poder da graça. Graça e paz a vocês. Enquanto se aprofundam na experiência com Deus e Jesus nosso Senhor. Tudo que diz respeito à vida que agrada a Deus nos foi dado milagrosamente quando tivemos a permissão de conhecer pessoal e intimamente aquele que nos chamou para Deus. A melhor convocação que já receberam. Se eu ler essa mesma referência na tradução viva, diz assim, vocês desejam cada vez mais da bondade e da paz de Deus? É uma pergunta. Então aprendam a conhecê-lo cada vez melhor. O conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Vou repetir, porque não precisava nem fazer essa pergunta, mas a pergunta ela é importante para que você encontre a resposta daquilo que você deseja. Vocês desejam cada vez mais a bondade e da paz de Deus? Deseja, sim ou não? Sim. Então aprendam a conhecê-lo cada vez mais. Cada vez mais que nós nos aprofundamos em conhecer a Deus, nós vamos receber mais dessa bondade, mais dessa paz, mais dessa graça. Na mensagem diz, graça e paz a vocês, enquanto se aprofundam na experiência com Deus e Jesus nosso Senhor. Quando fala graça, gente, está falando unção, poder. Unção, poder para obedecer, poder para vencer as guerras internas, vencer a carne, vencer o pecado, vencer os problemas, vencer toda e qualquer situação, toda e qualquer adversidade. A graça é para isso. Porque à medida que vocês o conhecerem melhor, diga comigo, Ele lhes dará, por intermédio do seu grande poder, vamos lá, gente, tudo quanto vocês necessitam para viver uma vida verdadeiramente boa. Não, vou repetir. Porque à medida que vocês o conhecerem melhor, Ele lhes dará, por intermédio do seu grande poder, tudo que vocês necessitam para viver uma vida verdadeiramente.
até nos faz participantes da sua própria glória e da sua própria virtude. Sabe o que a graça faz? A primeira coisa que nós precisamos aprender é não andar na nossa própria habilidade ou força do nosso braço. É a primeira coisa que nós precisamos aprender. E é muito fácil a gente parar. Eu falei esses dias eu falei de uma coisa que eu nem lembro se eu concluí o meu raciocínio. Eu não sei se eu concluí, eu comecei falando, eu disse assim, né? A primeira coisa que Jesus ensina é o poder da oração. E a oração, ela deve ser feita de que forma? De vez em quando, uma vez ou outra, sem ser. Você sabia que quanto mais você ora, mais oração, mais repertório, mais comunhão, mais intimidade, mais poder há na sua oração? Quanto menos você ora, menos você aprende a orar, menos você vai saber orar. E por que eu lembrei? Você vai lembrar que eu disse assim, a pastora Liliana estava compartilhando comigo, que estava falando com uma pessoa, e a pessoa, no momento que a pastora estava orando com essa pessoa, a pessoa recebeu a oração, e ela falou, te ouvindo orar, eu descobri que eu desaprendi a orar. Uma pessoa que já foi extremamente usada por Deus, inclusive ministerialmente. Inclusive ministerialmente. Então eu escutei a tua oração e descobri que eu desaprendi a orar. Eu não sei mais orar. Porque oração é isso. É intimidade, é comunhão, é profundidade, é graça. É favor. Nós não podemos. Você vai ver que Jesus, ele se separava o tempo todo para orar. Tudo que ele ia fazer, ele ia orar. Antes de separar os 12 discípulos, ele estava orando. Antes da crucificação, ele estava orando. Você pode prestar atenção que havia momentos, houve momentos até que os discípulos chegaram e falavam, o que você está fazendo aí? Tem um monte de gente atrás de você. Ele estava orando. Porque é mais ou menos assim, não adianta eu estar resolvendo o problema de todo mundo, sendo que eu preciso do que vem do Pai. Ele estava orando, porque ele precisava daquela unção. Ele precisava daquele fluxo de poder. Então, o que nos empodera é a graça do Senhor para vivermos conforme a sua vontade, para cumprirmos com o nosso propósito. O empoderamento vem do Espírito, gente. O empoderamento de um homem, de uma mulher, vem do Espírito. E é isso que nos leva além. É isso que nos leva a superar. É isso que nos leva a viver coisas maiores. Olha, tem uma coisa muito interessante, né? Nós temos aqui hoje, nessa reunião, um exemplo de quando você se vive pela fé e a palavra entrou dentro de você e você entende as coisas espirituais. Hoje tem uma... Jane, fique em pé, por gentileza. Duda, fique em pé, por favor. Aquela é uma esposa e essa é uma filha. A esposa enterrou o marido agora à tarde e a filha enterrou o pai agora à tarde. Está no culto louvando e adorando a Deus. Está no culto louvando e adorando a Deus. A filha quis adorar e louvar a Deus no culto do pai, no culto fúnebre. Quando eu estive com elas hoje, a palavra que saiu da boca delas, a Jane disse para mim,
o meu amor está com o Senhor. Você já parou para pensar o que significa isso? Uma pessoa sem esperança estava dentro de casa agora chorando. Uma pessoa que não entende o que realmente aconteceu, estaria dentro de casa e essa filha estaria possivelmente abatida, revoltada, sentida, sem força para louvar. Mas ela disse: eu quero hoje subir no altar e eu quero louvar com toda a minha força. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, mas não é maior que enterrar um marido, não é maior que enterrar um pai. Porque qualquer pessoa daria qualquer coisa para ter o marido de volta e para ter o pai de volta. Está entendendo ou não? Então, é nesses momentos que a gente mostra o que está dentro de nós. É que sai a maturidade ou a imaturidade espiritual. O que vai sair? Jesus poderia curar? Poderia. Jesus recolheu. A gente questiona? Não. A gente quer perder? Não. Poderia ter curado? Poderia. Mas o Senhor levou. Mas o que importa é o que vai sair agora, porque elas sabem que Ele está melhor do que elas. E serve para nós aprendermos. Serve para nós aprendermos com pessoas como essa. Já parou para pensar? Essa menina é filha única. Ela cantou para o pai ontem, saiu do hospital, foi visitar o pai, cantou, ela terminou de louvar para o pai, ela virou as costas, o pai faleceu. Aí hoje ela estava preparada para louvar no culto fúnebre do pai. E hoje ela está aqui louvando no nosso culto. Ensina muito para a gente, não ensina? Sim ou não? Palmas para elas. Nós aprendemos com vocês. Aprendemos muito com vocês. E aí, obrigado, viu? E aí, a gente entende o que é graça. Graça para superar o que naturalmente outras pessoas não superariam. Graça para vencer o que naturalmente uma pessoa natural não consegue vencer. Graça para vencer as emoções. Graça para vencer a dor. Graça para superar um momento extremamente difícil. Graça. Eu gosto de lembrar que a fidelidade de Deus é algo tão incrível, que, voltando a essa mesma história, eu me lembro da avó dela, sozinha na igreja, buscando pela salvação desse filho. Sozinha. Ela partiu, a promessa, que a palavra não volta vazia, ela partiu e ela não conseguiu ver com os olhos naturais dela. Certamente ela viu com os olhos da fé. Que aquele filho que estava nas drogas, que aquele filho que estava perdido no mundo, que ela buscava pela salvação daquele filho, Jesus salvou aquele filho. Jesus deu uma neta. Hoje, essa neta está em cima do altar, louvando, adorando, glorificando o Senhor. Ela não viu.
mas a promessa está sobre a vida dela até hoje. Porque até depois de morta a promessa se cumpre. Olha que coisa incrível. A pessoa partiu, mas a promessa está aí, ó. Se cumpre. Deus é fiel. Diga, Deus é fiel. Portanto, já que estamos recebendo um reino, lê essa palavrinha aqui, por favor. Um reino, o que é um reino inabalável? Não se abalar. O reino, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Um reino inabalável é um reino que não se abala. E lembre-se que o reino começa dentro de nós. Esse é o reino inabalável. Céus e terra se abalam, o reino não se abala. Quando esse reino inabalável está dentro de nós, é isso. Vou voltar a dizer. Eu não sei o que você está passando, qual é o teu problema? Mas não é pior do que perder o marido. Tem gente que eu sei que falaria assim, não, se Deus me desse essa graça, é livramento. Eu sei, mas não é o caso dela. Não é o caso. Mas o que é pior do que perder um marido, perder um pai? Uma pessoa que você ama. A gente perde dinheiro hoje e ganha amanhã. É verdade ou não é? Você perde um patrimônio hoje, perde um bem hoje, pode doer bastante o momento que você está vivendo, mas amanhã você está recuperando. Amanhã você está recuperando isso. Mas quando você perde uma pessoa que você ama, olha o poder do reino inabalável. Olha o poder da graça e a paz. O que eu disse? Graça e? Graça. Empoderamento. Poder para vencer, poder para superar. Viram o que conseguimos? Um reino inabalável. Consegue entender como devemos ser gratos? Não apenas agradecidos, mas em atitude de adoração profunda e reverentes na presença de Deus. Você sabe, outro dia nós falamos sobre isso numa reunião. A palavra graça é charis, transliterado como charis, que é a força divina que recebemos por meio da expiação de Jesus Cristo. A força divina, diga comigo, graça é a força divina. Nós somos salvos, nós somos capacitados, nós somos fortalecidos por essa graça. Tem uma coisa muito linda que a gente precisa se aprofundar nisso. Às vezes, quando a gente ouve a história de Jesus, tudo que Jesus fez, Jesus venceu a carne, venceu o pecado, venceu suas emoções, operou milagres, fez coisas extraordinárias. Espera aí, tem duas coisas que Ele nos deu. Do seu Espírito, do mesmo Espírito que estava sobre Jesus, é o mesmo que Ele liberou para nós. E da mesma unção, da mesma graça, Ele derramou sobre nós. Então, o que significa? Que eu posso ser exatamente como Jesus, exatamente como Jesus. Eu tenho graça para fazer o que Jesus fez, eu tenho graça para fazer. Eu tenho graça para ser como Ele foi, eu tenho graça para ser exatamente como Ele foi. Porque foi dado a mim, foi dado a você do Espírito dEle. Charis é um presente. Diga comigo, graça é um presente. Por isso que nós precisamos aprender, peraí, eu tenho graça. Por que nós ensinamos você a repetir? Ao invés de você falar essa palavra aqui, presta atenção, quando você fala essa palavra, você está jogando fora o presente, o poder de Deus. Quando você fala assim, eu não consigo, você está jogando fora a graça. Por que você não consegue? Por que você não consegue? Se você tem graça.
Se você tem favor, tem unção para isso. Aí eu não dou conta, eu não consigo. Está errado. Quando eu deveria dizer, eu tenho graça. Eu tenho graça para superar, tenho graça para passar, tenho graça para dar a volta por cima, eu tenho graça para vencer essa situação, eu tenho graça para vencer essa dor, eu tenho graça para vencer esse sentimento, eu tenho graça e eu posso e eu vou. Está entendendo ou não? Eu tenho graça. Graça é o poder, graça é a capacitação, graça é unção, graça é um presente. Não me ouça com os ouvidos, não, porque é assim, gente, quando você ouve, é a mesma coisa. O que acontece com muita gente dentro da igreja? Escuta, não para ouvir, com entendimento. Aí é como, às vezes, é como se nunca tivesse ouvido algumas coisas que são poderosas. Hoje eu ainda falei assim, acerca de uma situação que chegou até mim. Eu falei, que triste. Eu falei, como é triste? Porque nós precisamos ter cuidado com uma coisa muito séria. Para não nos tornarmos impermeáveis. Nada entra, nada penetra. Ou não nos tornarmos uma cisterna rachada, que tudo que entra vaza. Sabe o que significa isso? Sabe o que é uma cisterna rachada? Você joga a água nela, o que vai fazer? Vai varrar, nada vai ficar lá dentro. Vai vazar. Isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia. Não conseguimos reter. Não conseguimos segurar aquilo que Deus derrama sobre nós, que o Espírito Santo derrama sobre nós. E aí, nós não conseguimos nada no reino, nós não podemos conseguir nada que não seja através da fé. Tudo é pela fé. Não tem jeito. Todas as promessas são pela fé. Tudo que diz respeito ao reino é pela fé. Não tem, se nós tentarmos viver na força do nosso braço, do nosso jeito, da nossa maneira, se nós não nos apossarmos da palavra, porque, volto a dizer, por que Jesus orava tanto? Porque ele sabia que ele precisava orar o tempo todo. Quando a gente fala assim, eu não estou com vontade de orar, não existe vontade. Ou eu faço, ou minha carne vai vencer, ou eu serei dominado. Estou perdendo poder. Volta comigo, diga: a graça de Deus é um empoderamento para o momento da necessidade. Se você quer força, poder para vencer naquilo que é a sua necessidade, só através da graça. E como é que nós alcançamos isso? A oração nos faz: Senhor, aumenta. Você lembra que tem uma coisa muito interessante que os discípulos pediram a Jesus. E certamente os discípulos pediram a Jesus aquilo porque eles viram algo poderoso demais naquilo. Se você andasse com Jesus, você ia pedir para Jesus que você queria aprender, veja tudo que Jesus fez. Aí tem uma coisa que os discípulos pediram a Jesus para ensinar eles. Quem lembra o que é? Ensina-nos a orar. Por que será? Que não era mais fácil falar assim: Jesus, me ensina a multiplicar, igual o Senhor fez com a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, me ensina como é que faz isso. Me ensina a fazer essa multiplicação. Jesus, me ensina a caminhar sobre as águas. Ele pediu o quê? Ensina o quê? Porque para cada uma daquelas situações poderosas que eles estavam presenciando, eles viam o Senhor orando. E por que funcionava a oração? Comunhão.
Ah, eu estou corrido demais, eu não tenho tempo para orar. Você está frito. Você vai, mais dia, menos dia você vai parar. Ah, eu não estou com vontade de orar. Você vai ter que aprender na marra. Você vai chegar à conclusão que se você não aprender a orar, você não vence. Isso é uma necessidade. Nós temos graça. A graça nos muda, a graça nos transforma. Hoje nós íamos falar de... Lembra da palavra de Onésimo? Do inútil a útil? Lembra, sim ou não? Então Deus transforma o inútil em útil. Onésimo, que era um escravo, se tornou um servo extremamente necessário no tempo de Paulo. Você olha, a Maria Madalena, que foi uma mulher endemoniada, que quando chegou a Jesus tinha 7 demônios, de uma endemoniada se transformou numa mantenedora do ministério de Jesus. Não só uma mantenedora. Você vê, uma mulher que tinha 7 demônios, uma mulher com 7 demônios, você acha que ela consegue ajudar? Se ajudar? Sim ou não? Não tem condição de se ajudar. Aí essa mulher se torna uma mantenedora do ministério de Jesus, essa mulher passa a ajudar pessoas, essa mulher, ela se torna alguém tão especial, que ela foi a primeira a ver Jesus, depois de ressuscitado. Olha que transformação. De inútil a útil. Onésimo, de inútil a útil. Lembra da história de Jabes? Que era o causador de dor, que chegou na família causando dor, e a Bíblia diz, faz questão de dizer que se tornou o mais respeitado de sua família. Mas o que esse cara fez para se tornar o mais respeitado da sua família? Lembra? Lembra o que ele fez para se tornar o mais respeitado de sua família? O que ele fez? Ah, Senhor, me abençoa. Guarda-me de males e de dores, aumenta as minhas terras. E o texto diz, e Deus ouviu, respondeu a sua oração. E se não tivesse orado? E Jacó, o enganador, o defraudador, que vem e luta com Deus, lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Eu não te deixo, eu não te solto enquanto não me abençoar, eu não te largo enquanto não abençoar. Qual é o teu nome? Jacó. Tu não chamará mais Jacó, você não vai chamar mais enganador, você vai chamar campeão com Deus, vai chamar Israel. Olha que mudança, olha que transformação. O enganador se tornou o campeão com Deus, pai das 12 tribos. Está entendendo ou não? O inútil se transformou em útil. A endemoniada se transformou em uma mantenedora do reino. Isso é graça. O causador de dor se transformou no mais respeitado da família. Isso é graça. A misericórdia diz, eu perdoo você e não condeno você. A graça diz, vá e não peques mais. Eu te empodero para não voltar a esse lugar de vergonha e de humilhação. Vá. Você não precisa voltar para lá. Você não precisa ser a mesma pessoa. Você não precisa continuar no mesmo lugar. Você tem graça para ir além. Você tem graça para ser melhor. Você tem graça para crescer, você tem graça para vencer suas emoções, você tem graça para vencer a tua natureza, você tem graça para vencer o vício, você tem graça para vencer o pecado, você tem graça para vencer a você mesmo, você tem graça para vencer o diabo, você tem graça para vencer a miséria, você tem graça para vencer a escassez, você tem graça para vencer o passado, você tem graça para vencer o que você quiser. A Ele. Ao invés da gente dizer assim, eu não dou conta, eu não consigo, eu vou fazer, eu tenho graça para fazer, eu vou. Esse é o Espírito que tem que estar em nós. Todas as vezes que você pensar em sair da tua boca essa palavra, eu não dou conta,
saiba que é um pecado e você está mentindo. Você está mentindo para você. Porque você tem graça. Você tem favor para isso. A graça te empodera. Graça é empoderamento. Diga comigo essa palavra, graça é empoderamento. Então você tem graça. Quer dizer, eu estou empoderado para fazer. Estou dando os exemplos para você, poderia dar muitos outros. Se o enganador foi transformado em um campeão, o defraudador se tornou um instrumento do qual as 12 tribos, a nação tem o nome dele. Se a endemoniada, 7 demônios na vida dela, se tornou uma mulher íntima de Jesus, mantenedora do ministério de Jesus. Se o Onésimo, ladrão, escravo, se tornou num servo extremamente necessário. Paulo fala assim, mandar ele para você, Filemão, é como eu estivesse mandando um pedaço de mim. Queria ficar com ele comigo. Se o causador de dor, que é aquele que nasceu, que já carrega essa carga sobre a sua vida, causador de dor, se torna o mais respeitado da família. Aí eu poderia vir trazer Jefté, o filho da prostituta, que se tornou o maior da nação. Eu poderia pegar Gideão, da família da menor tribo, da tribo mais pobre, ele o menor da casa de seu pai, se tornou o maior. Eu poderia pegar Davi, o 8º irmão, o 8º filho, o esquecido, o rejeitado, que se tornou naquela declaração que eu tenho feito sobre a vida de vocês, inevitável. Não tinha como ignorá-lo mais. Diga, eu sou inevitável. Não há como me ignorar. Mas a partir do momento que essa unção está sobre a sua vida, a partir desse momento, e é isso que precisa gritar. Você precisa, vou falar o que eu disse agora, segunda-feira. Há momentos que você tem que ser o profeta da sua vida, há momentos que você tem que pregar para você. A gente começa a romper quando a gente começa a pregar para nós. Pregar para você, profetizar sobre a tua vida, lembrando que o poder está na sua boca. A gente tem graça o tempo todo, todo momento nós temos graça, está sobre nós. Por isso que nós não podemos mais usar esse termo. Eu não consigo. Troca ele. Eu tenho graça. Eu tenho unção. Eu tenho favor para isso. Por isso que Paulo dizia assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga essa palavra, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Comece a orar e dizer, Pai, obrigado pela graça, porque eu tenho graça. Pai, obrigado pela graça, eu tenho graça, eu posso. Por isso Paulo também diz assim, se eu mudar a tradução, Paulo diz assim, aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aprendi o segredo, oh meu Deus, que segredo, hein? Olha que coisa incrível, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso aqui é graça. Enterra o pai agora e vem louvar. É graça. Enterra o marido, o amor da vida,
e vem para a igreja adorar. Sim ou não? Sim ou não? O que uma pessoa que não tem essa graça estaria fazendo agora? Em cima de uma cama chorando, se automedicando. É verdade ou não é? E ainda não vou discriminar, não. Falar assim, não, está fazendo. Não, tem gente que, quem não tem essa graça tem que fazer isso mesmo. Tem que criar um mecanismo que consiga se esconder, se defender, amenizar momentaneamente a dor. Mas quem tem graça, passa por ela, supera com graça, louvando, adorando, dando a resposta certa. Isso é para todas as áreas da vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, filha. O que você está fazendo aqui agora, você leva para todas as áreas, para todo o tempo da tua vida. O que você está fazendo aqui agora, se você fizer isso em todo o tempo da tua vida, ninguém te segura. É só você lembrar e pregar para você. Quando meu pai faleceu, no dia que meu pai faleceu, eu louvei no culto fúnebre dele, eu estava na igreja louvando. Então não é agora que eu vou me prostrar, não é agora que eu vou me abater. Eu vou continuar louvando, adorando o Senhor em toda e qualquer situação. Não tem. São respostas. É isso que nos tira da margem, que nos tira da multidão. São momentos de pressão. O que sai da gente? O que sai? Quem está amargo, azedo, sai amargura, azedume. No momento da pressão, sai aquilo que está dentro de nós. A graça é esse motor que faz tudo funcionar. A graça é essa unção, é esse motor que nos impulsiona e faz tudo funcionar quando tinha tudo para não funcionar. Não era para estar funcionando, mas está funcionando. Por isso que, presta atenção, não viva uma religião, tá? Se você é mais um evangélico, quer dizer que você vai padecer e só aumentar a estatística. Não seja só mais um evangélico. Seja alguém que a palavra está viva dentro de você, que você prega para você, que você prega para o seu homem interior, que a sua boca é poderosa, que sai coisas poderosas da sua boca. Você está liberando palavras poderosas estão saindo da sua boca o tempo todo. Então você não faz parte da multidão, porque eu disse uma coisa segunda-feira. O mundo pode estar em crise e você não tem 1 minuto de crise. Mas pode estar uma unção de fluidez em tudo quanto é lugar e você está em crise. Sabia disso? Sabia disso ou não? Nós não pregamos. A nação de Israel estava em crise. Estava lá Elias à beira do Querite, à beira da torrente, à beira do riacho, bebendo água fresquinha, cuidado por Deus, corvo trazendo alimento, pão e carne cedo e à tarde. Ele não viveu um momento de crise. Depois ele vai lá para a casa da viúva. Deus falou, já ordenei uma viúva que te sustente. Chega lá, a mulher tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite numa botija. Ele vai, a mulher dá oportunidade à mulher de agir a fé dela. Aquela multiplicação acontece de forma sobrenatural. Enquanto a nação continua em crise, ela teve provisão para mais de 3 anos. Não viveu crise. No tempo de Isaac a mesma coisa, no tempo de José a mesma coisa, no tempo de Abraão a mesma coisa. O mundo estava em crise, eles não viveram um dia em crise. Mas também pode ter uma unção e uma fluidez gigantesca e a crise estar dentro de você. Você está em crise. E você não consegue fluir. Crise tem algo muito pessoal.
Muito. A gente precisa ter cuidado. Nós podemos viver um momento de crise, mas podemos sair rápido dela. Nós podemos estar em um mundo de crise e a crise não está na minha vida, não me afetar. Está afetando tudo ao meu redor, mas não afeta o que é meu. Mas também pode estar uma fluidez ao redor e eu estou em crise. Começando pela crise interna. Orai. Orai. Um dia, né? A bispa, ela estava até lembrando disso esses dias. Um dia a bispa foi internada com cólica de rim e a situação era tão grave que o médico falou assim: se você não aprender a beber água, a partir de agora, você vai perder seus rins. Você vai perder seus rins. Ela com aquela cabeça de azeitona, né? Virou para o médico e falou assim: eu não gosto de água. Ela fala que o médico estava anotando assim, o médico só levantou os olhos e olhou para ela assim. Ele não falou nada, mas ela falou assim, certamente dentro dele ele falou: morre então, desgraça. Não é verdade? Como se tivesse alternativa. Ou você faz, ou você, ou você faz, ou você vai perder. Você vai perder. E aí, imagina, eu não gosto de orar. Ó. Você entendeu, né? Fala assim: eu não gosto de orar. Fala: eu não gosto de orar. Então, é por aí, querido. Porque tem coisa que é... Vem cá. Isso aqui é questão de querer ou uma necessidade? E uma necessidade, diga assim, vital. É vital, é necessária, é para que tenha vida. Então não tem essa se eu gosto ou não gosto. Ou eu bebo ou eu morro. Ou eu bebo ou eu perco os rins. Ou eu bebo ou eu não vou sair do hospital por conta de cólica de rim. Está escutando, Selma? Selma teve 2, 3 crises de cólica de rim agora esses dias que foi parar no hospital. Vai beber água? Então. O que é o símbolo? O que simboliza a água? O Espírito. Ou você bebe do Espírito, ou morre. E o pior é que é desgraça mesmo. Porque o Espírito traz graça. Sem o Espírito está sem graça. Desgraça é fora da graça, você sabe, né? Sim ou não? Desgraça é fora da graça. Não é palavrão, não. É pior do que palavrão. Esse é que é o problema. Quem acha que falar assim, desgraça! Não é palavrão, não. É pior do que palavrão. Estar fora da graça é muito pior do que um palavrão. É a destruição da vida. Então, coloque isso dentro de você. Ou eu bebo do Espírito, ou eu busco o Espírito com todas as minhas forças, ou eu morro.
A graça vem dele. É o empoderamento. É a unção sobre a sua vida. Para fazer o que você... Para ser, como Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, pessoal? Amém. Fique em pé, por gentileza. A bispa disse assim: hoje, quando eu lembro dessa resposta que eu dei para o médico, eu fico com vergonha. Eu tenho vergonha. Por quê? Viu um nível de ignorância, né? Tamanho da ignorância, o tamanho da cabeça pequena. A gente, enquanto a gente não cresce, evolui, amadurece espiritualmente, qualquer coisa, às vezes uma coisa pequena se torna algo tão grande. Quando a gente vai evoluindo, coisas que são grandes se tornam pequenas. Se tornam pequenas. Menores. A gente tem graça para passar, graça para superar. Isso eu estou falando, estou dando um exemplo aqui, mas eu quero que você leve para todas as áreas da sua vida. O inútil pode se tornar extremamente útil, necessário. Imagina o inútil, o Onésimo, que está lá no livro de Filemão, lá no finalzinho da Bíblia. Paulo dizendo assim: eu queria mantê-lo comigo, mas hoje eu estou mandando Onésimo para você. E é como eu estivesse mandando uma parte de mim, um pedaço de mim para você. E você não receba ele como escravo, mas como um irmão amado. Porque hoje ele é extremamente necessário. Aí você pega uma Maria Madalena, 7 demônios. O que uma mulher que tem 7 demônios na vida dá conta de fazer? Mal sobrevivia. Aí pega essa mulher, liberta, se transforma numa das principais mantenedoras do ministério de Jesus, extremamente necessária. Por que Jesus não apareceu primeiro para os discípulos? Não, primeiro foi para ela. Olha que coisa incrível. Tinha comunhão. Se transformou num instrumento poderoso. Como é que o Jacó, o enganador, o defraudador, se transforma no pai das 12 tribos? A nação tem o seu nome. Todas as promessas se cumprindo na vida dele e dali para a geração seguinte, seus filhos e a sua descendência. Diga: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Feche os seus olhos, por gentileza. Você tem graça para ser quem o Senhor te criou para ser. Você tem graça
para cumprir com o seu propósito. Você tem graça para cumprir com o seu chamado. Você tem graça para ser uma pessoa melhor. Você tem graça para ser um cristão poderoso, para vencer o mundo espiritual, para vencer a carne, para vencer as emoções. Você tem graça para vencer a enfermidade. Você tem graça para vencer o pecado. Você tem graça para vencer um vício. Você tem graça para vencer o problema financeiro. Você tem graça para vencer o passado. Você tem graça para vencer a mágoa. Você tem graça para vencer o rancor, a raiz de amargura. Você tem graça para vencer a sua natureza. Você tem graça para vencer os seus hormônios. Você tem graça. Você tem graça para se tornar um homem espiritual. Você tem graça para orar mais, para jejuar mais. Você tem graça para meditar mais. Você tem graça para pregar para você. Você tem graça. Deus te chamou por um propósito. Você tem graça. Você tem graça para ser uma mãe melhor, um pai melhor. Você tem graça para ser uma esposa melhor. Você tem graça para ser um esposo melhor. Você tem graça para ser uma pessoa melhor em todos os sentidos. Você tem graça para isso. Você tem graça para viver o sobrenatural. Você tem graça para viver o extraordinário. Você tem graça para viver uma vida muito além daquela que você tem vivido. Você tem graça para ser quem o Senhor te chamou para ser. Então para de dizer que você não consegue. Para de dizer que você não dá conta. E comece a pregar para você e dizer: eu tenho graça. Eu tenho graça. Eu tenho graça. A não ser que você não queira. Só que também para de reclamar. Se você não quer, para de reclamar da vida, para de reclamar do mundo, para de reclamar da tua situação, porque aí você não quer e quer achar um culpado. Então começa a pregar para você e diz: eu tenho graça, eu tenho graça, eu tenho favor, eu tenho graça, eu tenho unção para ir além, eu tenho unção para crescer, eu tenho unção para aumentar a medida da minha fé, eu tenho graça para viver o sobrenatural, eu tenho graça e eu vou fazer. Eu tenho graça, eu tenho graça. Senhor, vamos começar a exercitar hoje. Começa a pregar para você aí agora. Começa a pregar para você aí agora e dizer: fala o teu nome e diga: você tem graça. Você tem graça para vencer isso. Você tem graça para vencer aquilo que você achava que você não podia vencer. Você tem graça. E tem coisas que você sabe o que você tem que pregar para você. Você tem graça para sair da realidade que você está. Você tem graça. Fala, prega para você e diga: você tem graça. Você tem graça para vencer a carne, vencer as emoções, vencer a natureza, vencer o pecado. Você tem graça. Você tem graça para romper. Você tem graça para aprender coisas novas. Você tem graça para evoluir. Você tem graça para crescer. Você tem graça para ser melhor. Você tem graça. Você tem graça para isso. Diga, prega para você. Você tem graça. Você tem graça. Pode falar. Fala o teu nome e diga: você tem graça. Você tem graça para superar aquilo que você não conseguia superar. Você tem graça para viver o extraordinário. Você tem graça. Você tem graça para crescer ainda mais, para chegar ao nível que você nunca imaginou. Você tem graça para isso. Você tem graça, fala, prega para você. Você tem graça para influenciar a tua família. Você tem graça para influenciar a tua casa. Você tem graça para influenciar a empresa. Você tem graça. Eu tenho graça. Eu tenho graça. Diga. Está na hora de você começar. Seja o profeta da tua vida agora. Seja o profeta e diga: você tem graça para isso. Você tem graça para isso. Você tem graça para isso. Você tem graça. A graça te empodera. Diga: a graça me empodera. A graça me empodera. A graça me empodera. A graça me empodera. Eu tenho graça. A graça me empodera. Em nome de Jesus, você vai ser empoderado pela graça. Você
você vai ser altamente empoderado pela graça. Agora toma posse dela, em nome de Jesus, toma posse dela, que ela vai dar poder a você para ir além, ela vai dar poder a você para crescer como você nunca cresceu, ela vai dar poder a você para você superar e viver tudo aquilo que Deus tem para você, em nome do Senhor Jesus. Diga, Senhor. O Espírito Santo está falando com você hoje. Toma posse. O Espírito Santo está te ensinando o que fazer para romper. O que fazer para viver o extraordinário. O que fazer para deixar de ser inútil e se tornar extremamente útil, extremamente necessário. O que fazer para deixar de ser aquele endemoniado que se tornou o mantenedor do ministério de Jesus. Você tem graça para ser o mais respeitado na sua família, o mais respeitado na sua casa, o mais honrado entre os seus. Em nome de Jesus, você tem graça para isso. Em nome de Jesus, então possua essa graça e diga: eu tenho graça para aquilo que eu achava que eu não tinha graça. Eu tenho graça, eu tenho unção. Em nome de Jesus, eu sou empoderado pelo Espírito Santo. Eu sou empoderado. Você tem graça. Vai, você tem graça. Tua presença me sustenta. Ah, meu santo e poderoso Deus. Ah, como nós cremos, Senhor. Como nós cremos na Tua palavra. Como nós cremos nessa unção, Senhor. Não, meu Deus. Nós tomamos posse, Senhor, desse empoderamento do Teu Espírito. O mundo pode estar em crise, mas nós não vivemos um dia sequer de crise. Nós tomamos posse dessa unção, Senhor, como foi no tempo de José, como foi no tempo de Abraão, de Isaac, como foi no tempo de Elias. Nós tomamos posse dessa unção, Senhor. Nós tomamos posse, meu Deus. Nós não queremos ser aquele que aonde há um fluir, aonde há uma fluidez, e nós não estamos vivendo, porque, meu Pai, nós estamos em crise. A crise é interna. Nós estamos vivendo tempestades internas. Não, Senhor, eu creio, meu Deus, eu creio, Senhor, eu creio, a Tua igreja crê, Senhor. Nós temos graça para viver o sobrenatural, para viver o extraordinário. Nós temos graça para ir, meu Pai, ó meu Deus, para onde o Senhor determinou. Ó meu Deus, nós temos graça para ser quem o Senhor determinou. Nós temos graça, Senhor. Nós cremos, Senhor. Diga a Deus: eu creio, Senhor. Eu creio. Diga o que você tem graça para fazer. E você vai crescer para a glória dEle. Você vai crescer para que o nome dEle seja glorificado na sua vida. Você vai crescer. Você tem graça para dar as respostas certas na vida. Você tem graça para dar as respostas. E diga: eu vou dar a resposta certa. E as minhas vitórias serão para a Tua glória. As minhas vitórias serão para que o Teu nome seja glorificado na minha vida. As minhas vitórias serão para glorificar a Ti, Senhor. Será para Ti a honra e a glória, Senhor. As minhas vitórias, o meu crescimento, o meu rompimento é para a Tua glória, Senhor. Aleluia. Mas a Ti a glória, a Ti a glória, não a nós. Não a nós, Senhor. É para a glória dEle. É para a glória dEle. Fica com os seus olhos fechados. Eu quero que você diga para você mesmo nesse momento que você tem graça para ir aonde jamais foi. Você tem graça para superar o que você até hoje achava que você não podia superar. Você tem graça para crescer muito mais do que você imaginava que você
tinha. Em nome do Senhor Jesus, você vai dizer: eu tenho graça. Eu tenho graça para ir muito além do que eu jamais imaginei. Eu tenho graça para superar, crescer. Eu tenho graça para romper. Eu tenho graça para chegar aonde eu não imaginava que eu poderia chegar. E eu vou chegar lá. Eu tenho graça para isso. Eu tenho graça para vencer a mim mesmo, vencer a minha carne, vencer minhas emoções. Eu tenho graça para isso, em nome do Senhor Jesus. Eu tenho graça. Tenho graça. Agora, num ato profético, eu quero que você pegue na mão da pessoa que está do seu lado, de frente para ela, e vai profetizar na vida dela e vai dizer assim: olha, eu profetizo, você tem graça para ir onde jamais imaginou que você poderia ir. Você tem graça para crescer como nunca cresceu. Você tem graça para viver o sobrenatural. Você tem graça para viver o extraordinário. Você tem graça para isso, em nome do Senhor Jesus. Você tem graça, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Depois, obreiros, eu quero que você, quando você acabar de concordar aí, vai nas pessoas e concorde. Deixa o Espírito Santo te usar para ir em outras pessoas. E eu quero que você concorda com ela. Nós temos graça para viver o sobrenatural. Nós temos graça para viver o extraordinário. Nós temos graça para isso, em nome do Senhor Jesus. Você tem graça para ir. Vai lá, obreiros. Não é só quem você conhece, não. Vai em outros. Vai em outras pessoas. Isso. Você tem graça. Nós temos graça para isso. Nós vamos aonde nós nunca imaginamos que nós pudéssemos ir. Nós vamos viver o que nós nunca imaginávamos que nós pudéssemos viver. Nós vamos crescer como nunca. És o meu dono, minha paixão, minha canção. Isso. Diga a ela: hoje eu sou profeta e quero profetizar na tua vida. Você tem graça para viver o incrível, o sobrenatural. Você tem graça para cumprir com o teu propósito. Graça dona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és pra mim, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. Tem uma unção de crescimento, tem uma unção de empoderamento. O Espírito Santo nos empodera para avançarmos, nos empodera. Está na hora de parar de remar contra o vento. Os discípulos estavam lá, o vento contrário. Quando Jesus estava caminhando, passando sobre as águas, ia passando, eles clamaram a Jesus. Jesus entrou no barco. Quando Jesus entrou no barco, o vento contrário acabou, parou. E eles pararam de remar contra o vento e tiveram unção para chegar do outro lado. Está na hora de parar de remar contra o vento. Está na hora de ter essa unção que te impulsiona, que te move para você viver coisas novas, que te move a viver coisas novas, as coisas novas que Deus tem para você. Você tem graça para isso, tem unção para isso. Ela me basta com certeza. Vai, Espírito Santo, diga: Senhor, entra no meu barco. Não quero remar mais contra o vento, contra a maré. Não, eu não quero mais. Agora eu quero
a unção sobre mim, que me move, que me impulsiona para o outro lado, para viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Deus vai levar pessoas para o outro lado. Parece que você não vai conseguir porque os ventos estão fortes, mas Deus vai te impulsionar. A graça quer entrar no seu barco hoje. Você vai parar de remar contra o vento. Você vai chegar ao resultado desejado. Receba ela. Receba ela. Eu sei que a sua bondade não tem fim. Eu sei, eu sei. Louve, diga. Eu sei que a sua graça, que a sua graça é pra mim. Diga, eu sei. Eu sei que a sua bondade não tem fim. A bondade não tem fim. Jesus. Com seus olhos fechados, só levanta suas mãos para cá. E com seus olhos fechados, eu comecei essa semana declarando e profetizando sobre a vida de vocês essas promessas, e eu quero repeti-las. E eu quero que você receba, porque a palavra não volta vazia. Se vocês realmente obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e praticarem todos os seus mandamentos, todas essas bênçãos virão sobre vocês em abundância. Serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Serão abençoados com muitos filhos e boas colheitas. Deus os abençoará com boas colheitas de trigo e de cevada e com muita comida. A todo lugar que forem e a tudo que fizerem, serão abençoados. Haverá bênçãos quando entrarem e bênçãos quando saírem. O Senhor lhes dará poder para vencer todos os inimigos que atacarem vocês. Eles virão contra vocês por um só caminho, mas fugirão de vocês em 7 direções diferentes. O Senhor, o nosso Deus, abençoará vocês em tudo que fizerem e lhe dará tanto trigo que os seus depósitos ficarão cheios. Ele os abençoará ricamente na terra que está dando a vocês. O Senhor fará de vocês o seu povo santo. Todas as nações do mundo constatarão que pertencem ao Senhor e sentirão respeito por vocês. O Senhor fará com que vocês sejam muito prósperos. Deus abrirá o céu, onde guarda as suas ricas bênçãos, e lhes dará chuvas no tempo certo, e abençoará o trabalho que vocês fizerem, e vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado de ninguém. Se obedecerem fielmente todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje eu estou dando a vocês, Ele fará com que fique no primeiro lugar entre as nações e não no último. E fará também com que a fama de vocês sempre cresça e nunca diminua. Então o Senhor fará de vocês cabeça e não cauda, e vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo.
Presta atenção no último. Não vacilem. Não se desviem nem mesmo 1 centímetro para a direita ou para a esquerda das promessas que estou dizendo a vocês. Nem 1 centímetro, que 1 centímetro te tira dela. Eu declaro cada uma dessas promessas se cumprindo na sua vida, se materializando na sua vida. Cada versículo, cada palavra de bênção, você tem graça para vivê-las. Ela é para você. Ela é para você. Ela é para a tua casa. Ela é para a tua vida. Ela é para a tua descendência. Em nome do Senhor Jesus, receba ela. Diga: eu recebo, Senhor. Diga: eu possuo. Eu creio nelas. Eu tomo posse delas. Diga: cada promessa vai se cumprir na minha vida. Eu tenho graça para vivê-las. Eu viverei cada uma delas. Cada uma delas se materializarão na minha vida para a honra e a glória do teu santo nome. Diga: obrigado, meu Senhor. Diga: eu recebo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dê uma salva de palmas para Jesus.